Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos ao nosso programa Palavra de Fé e Vida, nesta quarta-feira, dia 5 de julho, da 13ª semana do Tempo Comum, e na qual nós lemos então o Evangelista São Mateus, no capítulo 8, versículos do 28 ao 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta série de sinais, nesta série de milagres que nos relata Mateus, para que pudesse e que possa verdadeiramente nos conduzir à fé em Cristo como Filho de Deus, hoje nós vemos então esta cena dos endemoniados. Jesus superou já a tempestade que ouvíamos falar no dia de ontem e agora, chegando à outra margem do mar, encontra-se com estes homens possuídos pelo demônio, que de longe dizem: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus?" E é interessante vermos como São Mateus coloca já na boca dos endemoniados, de um certo modo, uma profissão de fé, porque Filho de Deus era um dos títulos messiânicos. E ao recordar Jesus, então, como Filho de Deus, eles asseguram que Cristo é verdadeiramente o Verbo encarnado, é o Filho que veio se fazer presente em nosso meio para nos trazer a salvação. Vemos toda a cena que se desenvolve ao redor desses endemoniados, até chegar ao ponto que Cristo ordena que os demônios passem para os porcos, que logo em seguida atiram-se no mar. Mas chama-nos sempre a atenção aquilo que acontece logo em seguida, porque fala-se que os homens que cuidavam dos porcos foram até a cidade, contaram tudo o que tinha acontecido, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio, e a cidade vai ao encontro de Jesus, não para louvá-lo pela obra de misericórdia realizada, mas muito pelo contrário, pedindo para que saísse da região deles, porque haviam perdido uma manada de porcos. Alguém tinha sido lesado diante desta ação de Jesus Cristo. E se dá mais importância à manada de porcos, ao dinheiro que se perdeu ganhando com esta manada de porcos, do que com a libertação destes homens, que são libertos então das amarras do demônio. Me chama sempre a atenção, quando leio esse evangelho, esta atitude das pessoas da cidade, porque muitas vezes se assemelha também à atitude que nós temos diante dos nossos irmãos e irmãs, que ao invés de sentirem a nossa acolhida, quando desejam converter-se a Deus, encontram o nosso julgamento. Muitas vezes nós temos a atitude desses homens que não são capazes de alegrar-se com Cristo pelo irmão que é salvo, pelo irmão que se converte, mas muito pelo contrário, pensam naquilo que estão perdendo diante daquela ação de Jesus. É claro que, no entanto, entre nós não deveria ser assim. Entre nós também deveríamos nos alegrar por toda a ação de Cristo que liberta do pecado os nossos irmãos e irmãs e os convida à conversão. Deveria se fazer presente também em nós a misericórdia, porque Ele nos convida para sermos misericordiosos, assim como nosso Pai é misericordioso. Assim,
Ao lermos esse Evangelho, nós somos convidados primeiro a perceber em Cristo verdadeiramente o nosso Messias, o nosso Salvador, o Filho de Deus que veio até nós para nos trazer a salvação. E ao fazermos e demonstrarmos a nossa fé em Cristo, somos convidados também com Ele a nos alegrar por todo pecador que se converte, a nos alegrar sempre pelas suas ações, que são ações de compaixão, que são ações de misericórdia. Façamos assim a nossa oração para esse dia. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.